graça e paz. Para a gente é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez, entrando na casa dos irmãos, podendo convidar você a participar conosco desse momento de celebração, momento de adoração ao Senhor. Cante conosco aí na sua casa, louve ao Senhor com alegria, com coração grato. O Senhor está conosco, o Senhor está entre nós, a Ele toda adoração, a Ele todo louvor. Nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor, muitos. Independente de circunstâncias, eu não canso de falar isso. Independente de qualquer circunstância que estejamos passando ou enfrentando, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel. E a Ele nossa adoração, a Ele a nossa vida. Amém? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com os meus irmãos, com a minha família, louvando o Teu nome, engrandecendo o Senhor. Seja louvado, seja engrandecido através dos nossos cânticos. Em nome de Jesus. Amém. Me alcançou, eu ouvi sua voz me chamar, mesmo sendo eu pecador, Ele decidiu me amar. O amor de Deus me alcançou, eu ouvi sua voz me chamar, mesmo sendo eu pecador, Ele decidiu me amar. Mesmo sendo Deus e Rei, Ele se esvaziou, veio e se fez homem como eu, assumiu o meu lugar, levando a minha cruz. E hoje eu só quero adorar. Exaltado venceu o Cordeiro de Deus, a morte não pôde o conter. Acima de tudo Ele está e habita entre nós, Teu reino jamais terá fim. Eu ouvi sua voz me chamar, mesmo sendo eu pecador, Ele decidiu me amar. Mesmo sendo Deus e Rei, Ele se esvaziou, veio e se fez homem como eu, assumiu o meu lugar, levando a minha cruz. E hoje eu só quero adorar. Exaltado venceu o Cordeiro de Deus, a morte não pôde o conter. Acima de tudo Ele está e habita entre nós, Teu reino jamais terá fim. Exaltado venceu o Cordeiro de Deus, a morte não pôde o conter. Acima de tudo Ele está e habita entre nós, Teu reino jamais terá fim. Ele vive e
nossos corações, Cristo Senhor. Ele vive e reina em nossos corações, Cristo Senhor. Ele vive e reina em nossos corações, Cristo Senhor. Ele vive e reina em nossos corações, Cristo Senhor. Exaltado venceu o Cordeiro de Deus, a morte não pôde o conter. Acima de tudo Ele está e habita entre nós. Teu reino jamais terá fim. Exaltado venceu o Cordeiro de Deus, a morte não pôde o conter. Acima de tudo Ele está e habita entre nós. Teu reino jamais terá fim. Teu reino jamais terá fim. Só em ti te amo, te preciso. Cristo, minha porção, meu amado, meu tesouro. Quem além de ti é meu dono, meu tudo, te amo.
exalte o Senhor Deus. Exalte o Senhor Deus. E adore aos seus pés. E adore aos seus pés. Porque Ele é santo. O Senhor, nosso Deus, Ele é santo. O Senhor, nosso Deus, Ele é santo. Exalte o Senhor Deus. Exalte o Senhor Deus. Exalte o Senhor Deus. Exalte o Senhor Deus. E adore aos seus pés. 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 Porque Ele é santo. O Senhor Jesus, nosso Deus, Ele é santo. O Senhor Jesus, nosso Deus, Ele é santo. O Senhor, nosso Deus, Ele é santo. O Senhor, nosso Deus, Ele é santo. Tu és santo, Senhor. O Senhor, nosso Deus, Ele é santo. Santo Senhor, o Senhor, nosso Deus, Ele é santo. Tu és santo, Senhor, e nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos, Pai, e te agradecemos por essa oportunidade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, muito bom dia, graça e paz. Quero convidar você para orarmos e hoje eu quero convidar você para que a gente faça uma oração muito corajosa. É uma oração que eu aprendi com o Ranieri e o Ranieri, por sua vez, aprendeu com o Lucas Lubac, que é um dos pastores da Vineyard lá no Rio de Janeiro, Igreja Vineyard Mesa.
E eu quero fazer essa oração com você na manhã de hoje, mas já te antecipo que é uma oração bem corajosa. Então, revista-se aí de toda a sua fé, de toda a sua coragem, vamos orar. Espírito Santo de Deus, que na manhã de hoje o Senhor traga consolo para todos aqueles que neste momento precisam ser consolados. Que o Senhor console, Pai, console. Console aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, por momentos de desalento. E Espírito Santo de Deus, que nessa hora o Senhor traga confronto, que o Senhor confronte todos aqueles que estão com os joelhos trementes, todos aqueles que estão vacilantes na fé, todos aqueles que estão acomodados neste momento que nós estamos vivendo. Que hoje, na manhã de hoje, Santo Espírito de Deus, o Senhor não permita que a gente saia deste encontro da mesma maneira que a gente chegou e que o Senhor traga conforto e confronto de acordo com aquilo que precisamos, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que o Espírito Santo agora, de manhã, nesse exato momento, conforte você ou confronte você, para que coisas aconteçam. Quero convidar você a fazermos uma leitura no texto bíblico, Lucas, capítulo número 24, a partir do versículo número 13. Eu queria ler com você Lucas 24, começando no versículo número 13. Eu acho que esse texto é bastante pertinente para esse momento que nós estamos passando. Eu li esse texto e consegui encontrar algumas coisas muito parecidas a este momento que nós estamos vivendo, e na manhã de hoje eu espero que o Espírito Santo traga conforto e confronto ao seu coração a partir desse texto. Lucas 24, começa a leitura no versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Nesse mesmo dia, quando? Nesse mesmo dia, na manhã da ressurreição. Lucas, capítulo número 13, capítulo 24, começa uma narrativa falando do primeiro dia da ressurreição, ou o dia da ressurreição. No mesmo dia que o Senhor Jesus ressuscitou, estes irmãos começam essa viagem, essa caminhada até Emaús, uma viagem em média de 11 quilômetros. Esse 60 estádios é o equivalente a 11 quilômetros. Então, no dia que o Senhor ressuscitou, estes irmãos tomam o rumo de casa e vão sentido Emaús. E eles iam comentando tudo o que havia acontecido, versículo número 14. E enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer estas coisas e entrar na sua glória?
e começando por Moisés e todas as profecias, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, o partiu e o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, encontraram os discípulos, os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram Jesus no partir do pão. Irmãos, eu vejo muita similaridade nesse texto bíblico, neste momento na vida dos dois discípulos que estavam indo em caminho em direção a Emaús, e vejo muita similaridade neste momento que nós estamos vivendo. A primeira coisa que o texto diz é que eles estavam saindo da cidade. Por que eles estavam saindo da cidade? Muito provavelmente porque eles estavam com medo. Jesus havia sido traído, Jesus foi crucificado. Provavelmente eles estavam com medo, temiam pela sua própria vida. Provavelmente eles tinham desilusão. Eles tinham uma desilusão que aquele que seria o libertador político deles não cumpriu o seu papel. E eles estavam indo embora, porque eles estavam desiludidos, eles estavam deprimidos. Provavelmente deprimidos por tudo que viram Jesus sofrer, por tudo que viram Jesus padecer. Aquilo os afetou diretamente, o martírio, a crucificação. Provavelmente eles estavam se sentindo sós, eles sentiam solidão, eles queriam voltar para casa, eles queriam estar perto dos amigos. Muito provavelmente eles estavam desesperados. Toda a nossa confiança, nós depositamos toda a nossa fé em Jesus, e já é o terceiro dia, e ele não ressuscitou. Eu vejo muita semelhança nas coisas que fizeram com que estes irmãos saíssem da cidade, fossem de volta para Emaús, com o momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje, eu e você, nós vivemos um momento de medo, de desilusão. A depressão e a tristeza batem à nossa porta. Nós nos sentimos desalentados, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos solitários. Eu consigo identificar entre a vida destes irmãos a caminho de Emaús e a nossa vida, neste exato momento da história, como um momento muito, muito semelhante. À medida que estes irmãos andavam, eles conversavam, diz o versículo número 14, que eles iam conversando, eles iam comentando acerca dos acontecimentos. Irmãos, qual será a pauta, qual teria sido a pauta da conversa deles? Qual teria sido o tom de voz daqueles irmãos à medida que eles andavam? Eu e você, qual tem sido a pauta das nossas conversas? Quando nós ligamos para um amigo, quando nós fazemos uma videochamada, qual tem sido o nosso tom de voz ao falarmos com as pessoas próximas da gente, das coisas que estão acontecendo neste exato momento? O que é que a gente tem falado? O que é que tem enchido o nosso coração? O que é que tem afetado o tom da nossa voz? Qual é o nosso assunto? As nossas esperanças frustradas nestes dias, os nossos sonhos e projetos adiados. Metade do ano já passou, tem uma metade daqui para frente que não parece ser muito promissora.
qual tem sido o tema das nossas conversas? Qual tem sido o nosso tom de voz? Qual tem sido as nossas pautas? Será que a gente não tem deixado por demais a tristeza tomar conta do nosso coração nestes dias? Será que a gente não tem olhado assim só para as circunstâncias, como aqueles irmãos estavam fazendo, olhando para as circunstâncias, e isso tem trazido um certo desalento? Será que eu e você não nos encontramos nesta situação? E à medida que nós falamos e à medida que nós conversamos, estes sentimentos vão se sedimentando e vão se solidificando na nossa vida? Eu vejo muita semelhança nestes discípulos a caminho de Emaús e eu e você nos nossos dias de hoje. Diz o texto bíblico, no versículo número 15 até o versículo número 24, que Jesus se aproxima destes dois discípulos a caminho de Emaús. Só que é um estranho, é um completo estranho. Diz o texto bíblico que Jesus se aproxima deles, que um estranho se aproxima, e aí Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Imediatamente, a reação deles é uma reação de desaprovação à presença daquele estranho. Aliás, eles dão uma bronca naquele estranho em Jesus, né? Mas eles dão uma bronca. Afinal de contas, por onde é que você anda? Afinal de contas, você não sabe o que tem acontecido conosco aqui? Você não sabe o que os fariseus fizeram com aquele que é Jesus de Nazaré, aquele que era grande em poderes, em sinais e maravilhas? Eles estavam falando com o mesmo Jesus, dando uma bronca em Jesus, porque afinal de contas Jesus perguntou qual era o assunto. Será que eu e você não estamos, de certa forma, bravos com Jesus, achando que ele não está fazendo nada? Poxa vida, Jesus, essa pandemia já aí há tantos dias, estas coisas acontecendo e o Senhor não está fazendo nada. Tanta gente sofrendo com a doença, tanta gente perdendo pessoas queridas, tanta gente, puxa vida, tanta gente perdendo seus empregos. Será que eu e você, mesmo quando Jesus se aproxima de nós, será que eu e você não estamos fazendo cobranças? Será que eu e você não estamos exatamente do jeito que Cleopas, um dos discípulos, fez? Será que eu e você não estamos querendo dar uma bronca em Jesus? Puxa vida, por onde é que o senhor andou esse tempo todo, que o senhor não viu que tudo isso estava acontecendo? É muito interessante que este estranho que se aproxima a Jesus, este que se aproxima deles, é um estranho que sabia das coisas. É um estranho que faz a leitura do seu tempo. É um estranho que consegue compreender no tempo e na história a razão e os propósitos do Pai. E é muito interessante que Jesus ouve a bronca e Jesus começa a conversar com eles e fala: ó tolos e insensatos, diz o versículo número 25. E aí do versículo número 25 até o versículo número 27, o texto vai dizer que à medida que Jesus caminhava com eles, Jesus dizia que todas aquelas coisas eram necessárias e que todas aquelas coisas estavam preditas pelos profetas. E ali Jesus começa a explicar as Escrituras acerca de si mesmo. E aí alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que à medida que Jesus conversava com estes discípulos a caminho de Emaús, Jesus usa no mínimo 11 referências do Antigo Testamento, falando das profecias que foram cumpridas naqueles dias acerca dele mesmo. Por exemplo, Isaías 7,14, Miqueias 5,2, Malaquias 3,1, Zacarias 9,9, Zacarias 3, versículo número 7, Oséias 2,23, Isaías 53, de 4 a 12, Zacarias 12,10, Jeremias 31, de 31 a 34, Joel
2, de 28 a 32, Daniel 7, de 14 a 21. Ao longo desta caminhada, Jesus usa como referência estes 11 textos, explicando para aqueles irmãos que tudo o que aconteceu deveria ter acontecido, precisaria ter acontecido, para que as coisas se desenrolassem, para que a história se cumprissem. E aí Jesus fala todas estas coisas e diz todas estas coisas com eles. E aí, quando chega no versículo número 32, eu vou pular o 29, do 28 ao 31, e eu volto lá daqui a pouquinho, dá só um tempinho para mim. Quando a gente pula lá para o versículo número 32, estes discípulos falam assim: não ardia o nosso coração enquanto ele dizia todas estas coisas. Irmãos, neste momento de dificuldade e lutas que eu e você estamos passando, neste momento de privacidades que eu e você estamos passando, neste momento que eu e você queremos fazer muitas coisas e muitas delas nós não podemos, neste momento de grande desafio que eu e você estamos passando, só existe uma coisa capaz de aquecer os nossos corações: Jesus. Só existe uma pessoa capaz de aquecer os nossos corações. Eu sei que já faz 4 meses, caminhando para 5 meses, que nós não temos uma reunião presencial, e reunião presencial é muito importante. Eu sei que já vai aí para mais de 4, quase 5 meses, que nós não temos um tempo de ministração, onde é um irmão, onde as pessoas vêm e impõem as mãos sobre nós. 4, 5 meses que a gente não ganha um abraço. 4, 5 meses que a gente não está perto de pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam. 4, 5 meses que nós não temos um tempo de adoração, como a gente realmente acha que o Senhor merece ser adorado, com toda a qualidade, com todos os instrumentos, com todas as vozes, com as palmas, com as lágrimas, com os joelhos dobrados. Nós estamos passando por este momento de privação. Porém, o que aquece o meu coração e o seu coração é Jesus. Todas estas coisas são importantes, todas estas coisas são necessárias, mas o que aquece o nosso coração é Jesus. Aliás, a gente pode ter todas estas coisas. A gente pode ter uma igreja cheia, a gente pode ter uma agenda lotada de programas, a gente pode ter a melhor banda, a gente pode ter o pastor mais eloquente, a gente pode ter o melhor departamento infantil com a melhor programação infantil de todos os tempos e não ter Jesus. Porque o que aquece os nossos corações é Jesus. É a pessoa de Jesus. É a presença de Jesus na nossa vida. O que me traz uma pergunta bem importante para você na manhã de hoje. Onde fica o seu caminho para Emaús? Aqueles discípulos estavam desolados, tristes, desconfortáveis com a situação, indo embora, já quase que desistindo, praticamente desistindo de tudo, desesperançosos, estavam indo para Emaús e aí no caminho de Emaús eles se encontram com Jesus. Jesus compartilha com eles das Escrituras, o coração deles se aquece com a presença de Jesus. A minha pergunta para você na manhã de hoje é: onde fica o seu caminho para Emaús? Aonde fica o lugar do encontro com você e Jesus? Eu estou aqui, certo? Do outro lado da sua tela. Eu estou aqui, falando com você sobre Jesus. Jesus está aí, desse outro lado da tela, com você. E você está aí, deste outro lado, falando comigo, com Jesus. Não é isso? Eu e você estamos aqui exatamente agora, falando sobre Jesus.
Jesus está conosco. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos falando em nome dele, ele estaria conosco. Jesus está aqui comigo e com você. Não desacredite nisso. Não permita que o fato de uma reunião não ser presencial, que essa reunião não seja real na sua vida. Jesus está aqui. Permita que o Senhor Jesus te surpreenda. Permita que Ele te surpreenda. Deixe que Jesus te surpreenda com a videochamada de um irmão. Deixe que Jesus te surpreenda com uma oração feita por um irmão, quando Ele te liga. Deixe que Jesus te surpreenda com a doce voz da Eide, do Kaique, da Tayane. Permita que Ele te surpreenda exatamente aí na sua casa. A minha pergunta é: onde está o seu caminho de Emaús? Onde está a sua estrada de Emaús, aonde o Senhor te encontra e você o encontra? Aonde está na tua vida este momento pelo qual nós estamos passando, aonde o Senhor se faz presente real? Aonde está este momento? Permita que o Senhor te surpreenda. Permita. Não permita que esta situação, não permita que este momento aflija a sua fé, abale a sua fé, mas permita que o Senhor te encontre. Aliás, diz o versículo número 29, que eles chegaram ali na região onde eles iam ficar, aí Jesus disse que iria mais adiante. Eu estou indo, eu vou logo ali, eu não vou ficar aqui, a minha cidade é a próxima. E diz o texto bíblico que eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. Irmãos, sabe, eu acho que este momento que nós estamos passando tem mostrado muito a nosso respeito como cristãos. Esse momento que nós estamos passando tem mostrado muito de nós, tem mostrado coisas muito boas, mostrado da nossa generosidade, o quanto nós estendemos a mão, o quanto nós queremos ajudar, o quanto nós estamos dispostos a estar presente, mas também eu desconfio que tem mostrado muito da nossa ingratidão, sabe? Eu acho que tem mostrado muito da nossa insensibilidade. Por exemplo, né? A gente está numa casa confortável. Eu estou numa casa confortável, você está numa casa confortável. A nossa geladeira está cheia, não tem nos faltado o pão de cada dia. A nossa internet tem funcionado bem. Talvez pudesse estar melhor, mas a nossa internet funciona bem. E mesmo assim, quando a gente fala com os nossos amigos, a gente reclama que está preso em casa. Você não acha que é um pouco de ingratidão? Eu estou bem, eu estou confortável, eu estou bem instalado, e quando eu encontro com os meus amigos eu reclamo que eu estou em casa. Queria ir para a rua, queria fazer as coisas. Esse tempo tem mostrado assim, que a gente não dá valor para o que tem. Esse tempo tem mostrado o quanto a gente é imediatista, o quanto a gente quer solução rápida. Eu me lembro, 4 meses atrás, a gente ia para a porta para as nossas janelas, né, para as sacadas dos nossos prédios, e a gente batia a palma para o lixeiro, batia a palma para os médicos, para os enfermeiros. A gente ia para a sacada conversar com os vizinhos de longe. À medida que o tempo foi passando, estas coisas foram ficando de lado, a gente ficou cada vez mais reclamão, cada vez murmurando mais, cada vez achando que essa flexibilização está demorando muito, achando que as coisas tinham que voltar logo ao normal. E, por favor, me entenda, eu não quero aqui nem levantar uma bandeira de que a flexibilização é necessária, nem levantar uma bandeira de que a quarentena é necessária. Não quero aqui levantar uma bandeira política em favor ou contra ninguém. Não quero aqui levantar uma bandeira política se a gente deve usar determinado medicamento ou não, até porque cada vez que a gente diz alguma coisa a respeito disso, é um novo inimigo que se levanta. Não é isso que eu quero dizer.
O meu ponto é que à medida que o tempo foi passando, à medida que as coisas foram acontecendo, nós fomos afrouxando, nós fomos amolecendo e hoje nós estamos nos comportando como se não existisse mais nada, como se não tivesse mais pandemia, como se não tivesse mais problema, como se as pessoas ao nosso lado não continuassem sofrendo com todas estas coisas, porque a gente é imediatista. Sabe o que eu penso, irmãos? Eu penso, o que seria de nós se ao invés de termos nascido agora, com internet, com rede de comunicação, com WhatsApp, com Zoom, com Google Meet, com tudo mais, o que seria de nós se nós tivéssemos nascido na época em que o povo peregrinou por 40 anos no deserto? Nós não conseguimos 4 meses na nossa casa. Imagina 40 anos no deserto. Eu fico pensando o que seria de nós, a fé que nós temos hoje, que nós dizemos ter hoje, se a gente tivesse vivido no século I. Século I, Nero incendeia Roma, culpa os cristãos começam a ser perseguidos, os cristãos começam a ser atirados nas covas dos leões e viram motivo do pão e do circo da época. Os cristãos começam a se reunir em catatumbas. Pensou nisso? Você ir cultuar e celebrar o Senhor numa tumba, escondido de todo mundo. A perseguição, a Guerra dos 100 Anos, o tempo de Lutero, quando a reforma começa a acontecer. Sabe, irmãos, eu fico pensando, a gente hoje é tão impaciente. A gente é impaciente, a gente é ansioso, a gente quer uma resposta imediata, a gente quer que as coisas se resolvam logo. A gente quer solução para ontem. Ah, não, está demorando muito. Ah, eu não aguento mais. A gente é imediatista. A gente coloca a nossa fé, sabe? Aqueles irmãos ouvem tudo aquilo que Jesus fala, o coração deles se aquece pela presença de Jesus. E hoje, a minha fé, a sua fé, a fé das pessoas começam a se abalar porque a gente não tem reunião presencial. A gente começa a esmorecer na fé porque a gente não está junto, porque a gente não canta junto, porque a banda não toca, porque a porta do prédio não abre, porque a igreja não está reunida. A nossa fé começa a escorrer pelo vão dos nossos dedos. A gente se sente frágil, fragilizado. A nossa fé está no ajuntamento. Gente, a nossa fé está em Jesus. Jesus é o motivo do ajuntamento. A nossa fé está na banda tocando. Gente, a nossa fé está no motivo das canções, que é Jesus. É Jesus que tem que aquecer o meu coração, é Jesus que tem que aquecer o seu coração. Ah, você quer dizer com isso que estas coisas não são importantes? Não, eu quero dizer com isso que estas coisas são muito importantes. Eu quero dizer com isso que estas coisas estão fazendo muita falta. Estão fazendo falta. Eu quero dizer com isso que estas coisas ajudam a manter o nosso coração aquecido e a nossa fé dinâmica. Mas eu quero dizer com isso também que isso não é o principal, mas que o principal é Jesus. É Jesus que aquece. Sabe, uma coisa que eu desconfio que nós hoje estamos sofrendo demais, porque nós temos orado muito pouco o fique conosco, pois a noite já vem e o dia já é quase findo. Eu acho que a gente tem orado muito pouco. Jesus, fica conosco. Jesus, fica conosco. Jesus, fica conosco neste momento de tantas dúvidas. Jesus, fica conosco no momento de tantas lutas. Jesus, fica conosco no momento de tantas privações. Jesus, fica conosco quando eu penso que não vai dar nada certo. Jesus, fica conosco quando eu me sinto desesperado. Jesus, fica conosco quando eu me sinto só. Jesus, fica conosco quando eu sinto que eu estou quase desistindo de tudo. Jesus, fica conosco. Eu oro a Deus na manhã de hoje que este Jesus fica conosco. Traga conforto ao seu coração, se você precisa de conforto. Eu oro do fundo do meu coração, que o Santo Espírito traga conforto, traga consolo. Se nesse momento você está passando por uma luta,
Se nesse momento você está passando por uma dificuldade muito grande com relação à saúde, com relação à família, com relação à grana, com relação a trabalho, eu oro a Deus que o Espírito Santo te conforte. Mas oro a Deus também que se nessa hora você está reclamando de barriga cheia, que se nessa hora você tem colocado a sua fé nos lugares errados, oro ao Senhor que se nesse momento a sua confiança está nas coisas e não no Senhor, eu oro que Ele te confronte e oro que Ele te traga de volta. Porque o que aquece o nosso coração é a presença de Jesus. E a oração que eu e você precisamos fazer, Senhor, fica conosco, porque a noite é chegada e o dia já está quase terminando. Que a presença do Senhor seja real na sua vida, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém. Amém. Calma, aquiete-se, saiba, sossegue a alma, que eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber, descanse em saber que eu sou o Senhor. Calma, aquiete-se, saiba, sossegue a alma, pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa, acolha o que importa, descanse em saber, descanse em saber que eu sou o Senhor. Descanse em saber que eu sou o Senhor. Descanse em saber que eu sou o Senhor. Calma, aquiete-se, saiba, sossegue a alma, que pois eu sou o Senhor. Deixe o que te preocupa,